Arminda liga desesperada para Joaquim, já pensando no plano dos dois fugirem com o dinheiro antes que tudo exploda. Mas ela leva um choque ao ouvir a resposta dele. Joaquim fala frio, sem demonstrar nenhuma emoção. Eu tô em outra agora, me esquece. Arminda fica paralisada por alguns segundos. O orgulho dela é atingido em cheio. A vilã aperta o celular com força, tomada pela raiva. Ela então decide ir até o Ferro Velho pessoalmente, sem imaginar que Ferete vai seguir cada passo dela, e finalmente descobrir toda a traição. Enquanto isso, Lucélia pega os vestidos de noiva de Viviane e Lorena. Mas Joaquim, Vanilson e Alemão vão correr contra o tempo para salvar os casamentos e impedir uma tragédia no altar. E o pior de tudo para Ferete. O homem que acreditava que destruiria o casamento dos próprios filhos, acabará sendo humilhado justamente por causa de um detalhe inesperado. Na rua, Lia vê Arminda entrando no Ferro Velho de Joaquim. Na mesma hora, ela estranha a situação. Com o coração apertado, ela sussurra irritada. A dona cobra atrás do Joaquim de novo. O que essa mulher quer agora? Movida pela desconfiança, Lia entra escondida no local. Ela se esconde em silêncio, tentando ouvir tudo. Joaquim leva um susto ao ver Arminda ali. Confuso, ele pergunta: o que significa isso, Arminda? A vilã se aproxima lentamente, cheia de segundas intenções. Então ela dá um selinho nele e provoca. Gostou da surpresa? Do esconderijo, Lia presencia a cena. Os olhos dela se enchem de lágrimas imediatamente. Destruída, ela começa a tremer. A Arminda beijou o Joaquim. Ela leva a mão até o peito, sentindo a dor voltar com tudo. Eles estão juntos. Meu Deus, como eu fui me enganar de novo. Só que outra pessoa também está vendo tudo. Ferete surge do lado de fora, observando cada detalhe em silêncio. O olhar dele muda completamente. Tomado pela fúria, ele rosna. Então esse é o vagabundo que Arminda colocou dentro da minha casa. Ferete fecha os punhos. Ah, mas ela vai aprender uma lição. Só que Arminda nem imagina o que está prestes a acontecer. Joaquim empurra ela para longe, revoltado. Eu já falei que não quero mais te ver. Ele limpa a boca com raiva. Agora eu vou ter que lavar minha boca depois disso. Arminda fica completamente sem reação. Ela encara Joaquim, incrédula. Então é sério mesmo? Você não me quer mais? Joaquim responde sem hesitar. Eu já disse, eu tô em outra. Ele respira fundo e continua emocionado. Eu voltei para minha família. Voltei para a mãe da minha filha. Para a mulher que eu amo. A Lígia é a mulher da minha vida. Arminda sente o chão desaparecer sob os pés. Ela tenta rir, sem acreditar. Você só pode estar brincando. Mas Joaquim continua firme. Não tô brincando. Você pode ser a mulher mais rica desse mundo. Mesmo assim, eu vou continuar escolhendo a mãe da minha filha. Escondida, Lígia começa a chorar emocionada. O coração dela dispara. Ela percebe que Joaquim realmente mudou. Com a voz embargada, ela sussurra. Meu Deus! O Joaquim mudou mesmo. Eu amo esse homem. Na sequência, Ferete vê Joaquim expulsando Arminda do Ferro Velho. Joaquim fecha o portão com força na cara dela e grita. Agora desaparece daqui, e nunca mais aparece. Humilhada, Arminda perde o controle. Ela grita furiosa. Você vai se arrepender de ter me trocado. Mas de repente, uma voz surge atrás dela. Calma, fria, ameaçadora. A única pessoa que vai se arrepender aqui é você, Arminda. A vilã toma um susto tão grande que quase cai para trás. Ela começa a tremer imediatamente. Devagar, Arminda se vira e dá de cara com Ferete. Apavorada, ela pergunta: Ferete, o que você está fazendo aqui? Ele encara Arminda com os olhos cheios de ódio e responde lentamente: Eu vi tudo, Arminda. Ferete encara Arminda com os olhos cheios de ódio, completamente transtornado depois de descobrir toda a verdade. Com a voz pesada, ele dispara. Eu sei muito bem que você colocou o seu casinho dentro da minha casa. Arminda sente o sangue gelar. Ela começa a tremer, percebendo que perdeu o controle da situação. Desesperada, tenta se justificar. Não, Ferete, não é isso que você está pensando. Eu posso explicar.
Mas Ferete não quer ouvir mais nada. Ele se aproxima devagar, encarando Arminda com desprezo. Você sabe exatamente o que acontece com quem me trai. Ele faz uma pausa cruel, só para aumentar o medo dela. Aliás, você já viu muito bem o que acontece. Arminda engole seco. O desespero toma conta dela naquele instante. Só que a humilhação dela ainda vai piorar. Naquele momento, Leonardo, Viviane, Lorena, Juquinha e Gerluce passam pelo local. Todos percebem imediatamente o clima pesado entre os dois. E acabam caindo na risada ao entender o que aconteceu. Lorena cruza os braços e debocha sem pena. Quem diria, hein, Ferete? A mulher que te ajudou a enganar a minha mãe, agora tá te enganando também. Leonardo balança a cabeça, quase se divertindo com a situação. Eu sabia que isso ia acontecer. Vocês dois já não estavam mais se suportando. Gerluce dá uma gargalhada alta, sem conseguir esconder a satisfação. Ferete então explode de raiva. Podem rir à vontade. Quem ri por último, ri melhor. O olhar dele fica sombrio. E podem esperar. Porque vocês vão ter uma surpresa no casamento. O clima muda imediatamente. Juquinha fica séria na mesma hora. Como é que é? Viviane encara Ferete sem medo e avisa. Escuta aqui. Se você pensa que vai estragar o dia mais importante da minha vida, você tá muito enganado. Mas Ferete apenas dá um sorriso frio. Isso. Continuem confiantes. Então ele olha para Arminda com desprezo absoluto. E você pode ir embora a pé. Eu não vou levar uma traidora para lugar nenhum. Ferete entra no carro e bate a porta com força. Arminda entra em pânico. Ela corre atrás do carro, chorando. Ferete, espera. Me leva com você. Vamos conversar. Mas o vilão acelera sem nem olhar para trás. Arminda fica sozinha no meio da rua, completamente destruída. As lágrimas descem pelo rosto dela enquanto o ódio cresce dentro do peito. Ela aperta os punhos e fala entre dentes. Eu não vou deixar barato o que fizeram comigo. Se o Joaquim pensa que vai ficar com a Lígia, ele tá muito enganado. Enquanto isso, Joaquim sai do ferro velho preocupado. Ele percebe que Lígia pode ter visto o beijo de Arminda. Desesperado, ele corre atrás dela. Lígia! Espera! Me escuta! Mas Lígia continua andando rápido, magoada demais para ouvir qualquer explicação. Joaquim tenta alcançar ela, mas acaba perdendo Lígia de vista. Só que, nesse momento, outra cena chama a atenção dele. Ao olhar para o lado, Joaquim vê Lucélia subindo o morro da chacrinha. E ela está carregando os vestidos de noiva de Viviane, Lorena e Juquinha. Alemão e Vanilson acompanham tudo de perto. Joaquim fica completamente sem entender. Mas o que está acontecendo? Ele observa melhor e percebe o absurdo. Por que a Lucélia está carregando 3 vestidos de noiva? O rosto dele muda na hora. Então Joaquim entende tudo. Não. Ela pegou os vestidos de propósito. Enquanto sobe o morro, Lucélia pega o celular com um sorriso venenoso no rosto. Ela envia uma mensagem para Ferete. Se seus filhos quiserem casar com aquelas figuras, vai ter que ser sem nada. Porque vestido de noiva? Já era. O pai de Gerluce percebe que a situação saiu completamente do controle. Se ninguém fizer alguma coisa, o casamento vai acabar em desastre. Ele então observa Lucélia se afastando com os vestidos e decide agir escondido. Esperando o momento certo, Joaquim vai atrás de Alemão e Vanilson. Ele encurrala os dois longe de Lucélia e fala sério. O que vocês estão fazendo é errado. Vocês vão destruir o casamento de 4 pessoas por causa dessa loucura. Vanilson perde a paciência na hora. Ele aponta o dedo para Joaquim e rebate irritado. Qual foi, meu irmão? Fica na tua aí. O clima pesa imediatamente. Alemão percebe que o amigo está ficando agressivo demais e segura o braço dele. Calma, Vanilson. Mas Joaquim continua firme. Ele olha direto para os dois e faz uma proposta inesperada. Seguinte. Eu pago uma grana alta para vocês devolverem os vestidos. Os dois se entreolham. Joaquim então completa. Uma grana muito maior do que a Lucélia já deu para vocês. Por alguns segundos, Alemão e Vanilson ficam em silêncio.
Eles tentam disfarçar e negam a proposta. Mas o olhar dos dois entrega tudo. A oferta mexeu com eles. E aquela dúvida vai crescer ainda mais até a hora do casamento. Enquanto isso, Arminda se arruma para ir à cerimônia. Mas o brilho nos olhos dela não é felicidade. É puro ódio. Ela termina de se maquiar, encara o próprio reflexo no espelho e fala com raiva. Tá na hora de transformar esse casamento num circo. Ninguém me rejeita desse jeito. Eu vou acabar com tudo. Tomada pelo rancor, Arminda abre a bolsa lentamente. Então pega uma arma e coloca lá dentro. O olhar dela fica frio e perigoso. Não vai sobrar nada da Lígia pro Joaquim querer voltar. Logo depois, ela sai decidida para o casamento. No local da cerimônia, Lorena, Viviane e Juquinha entram na sala onde as noivas estão se arrumando. Só que, naquele instante, chega uma mensagem da costureira. E tudo muda. Lorena lê a mensagem e empalidece imediatamente. O quê? Ela olha desesperada para as outras. Levaram os vestidos. O desespero toma conta da sala. Lorena começa a andar de um lado para o outro, nervosa. E agora? Como vai ter casamento sem vestido? Ela fecha os olhos, já imaginando quem fez aquilo. Eu tenho certeza que isso é coisa do meu pai. Juquinha tenta manter a calma mesmo estando nervosa. Respira. A gente vai dar um jeito. Mas Viviane desaba em lágrimas. Ela fala com a voz falhando. Não tem jeito. Aquele vestido era exatamente do jeito que eu sonhava. Desde quando eu ainda era uma menina. A emoção dela contagia todo mundo. Nesse momento, Leonardo entra no local junto com Gerluce. Os dois estranham o clima pesado. O que aconteceu aqui? Viviane responde chorando. A gente vai ter que cancelar o casamento. Roubaram os nossos vestidos. Gerluce tenta encontrar esperança em meio ao caos. Deve existir outro jeito. Mas Lorena balança a cabeça negativamente. A Viviane tá certa. Não tem como continuar. O silêncio toma conta da sala. Só que, de repente, uma funcionária aparece segurando uma caixa preta enorme. Ela entrega a caixa e avisa. Mandaram isso daqui pras noivas. Viviane arregala os olhos na mesma hora. Ela sorri emocionada, acreditando que os vestidos foram recuperados. Graças a Deus. É um milagre. Juquinha, Leonardo e Gerluce também ficam aliviados. Mas a felicidade dura poucos segundos. Lorena abre a caixa e leva um susto gigantesco. Ela fica sem palavras. Mas o que significa isso daqui? Viviane se aproxima rapidamente e também se choca. Dentro da caixa, não há vestidos. Ela puxa um terno branco lentamente. Não é possível. Juquinha olha melhor e percebe algo ainda pior. Tem mais 2 ternos aqui dentro. Mandaram 3 ternos brancos pra gente. O clima fica pesado outra vez. Lorena então encontra um bilhete no fundo da caixa. Ela lê em voz alta, tomada pela raiva. O look perfeito para vocês. Com amor, papai. Lorena amassa o bilhete imediatamente. Furiosa, ela explode. Eu sabia. Eu sabia que tinha sido o Ferete. Viviane também perde a paciência. Os olhos dela se enchem de revolta. Agora o Ferete passou de todos os limites. Enquanto o caos toma conta do casamento, Lucélia decide humilhar Vanilson mais uma vez. Ela chama o rapaz para conversar, mas já chega cheia de arrogância. Com um sorriso cruel no rosto, ela avisa. A partir de hoje, vou cortar seu pagamento pela metade. Vanilson leva um susto. Como assim? Que história é essa agora? Lucélia cruza os braços, completamente fria. Eu resolvi que quero ficar com mais dinheiro. Ela olha para ele de cima a baixo, cheia de desprezo. E você nem precisa de grana, Vanilson. É um sem-teto. Não tem família. Ninguém liga para você. Cada palavra entra como uma facada. Mas Lucélia continua, ainda mais cruel. Vai querer dinheiro para quê? Vanilson começa a perder a paciência. Os olhos dele se enchem de raiva. Só que a vilã não para. Além de tudo, você é incompetente. Não faz nada direito. Deve nem saber ler.
Ela dá uma risadinha venenosa. E pra falar a verdade, nem bonito eu te acho mais. Tô pensando seriamente em trocar meu braço direito. Aquilo destrói o resto da paciência de Vanilson. Ele encara Lucélia pela primeira vez sem medo. A voz dele sai carregada de revolta. Cansei, Lucélia. Cansei do esculacho. E você vai se arrepender de cada palavra que falou. Lucélia cai na gargalhada. Ela nem leva a ameaça a sério. Você não é nada pra mim. Vai chorar em outro canto, frouxo. Vanilson sai dali tremendo de ódio. Mas dessa vez, decidido a agir, ele procura Alemão imediatamente. E revela que tem um plano contra Lucélia. Pouco depois, Alemão vai até a vilã fingindo lealdade. Ele se aproxima sorrindo e fala: pensei bem. Talvez eu possa virar seu novo braço direito. Lucélia adora ouvir aquilo. O ego dela fala mais alto. Enquanto Alemão distrai a vilã, Vanilson aparece silenciosamente por trás. Ele pega os vestidos escondidos e sai correndo antes que Lucélia perceba. Minutos depois, Vanilson encontra Joaquim. Sem dizer muita coisa, entrega os vestidos nas mãos dele. Toma aqui. Tomara que ainda dê tempo. Joaquim fica completamente surpreso. Ele olha os vestidos, depois encara Vanilson emocionado. Ainda bem que você fez a coisa certa. Vou pegar minha carteira para te dar o dinheiro. Mas Vanilson interrompe imediatamente. Não quero dinheiro. Joaquim estranha ainda mais. Então Vanilson completa. Vou continuar fazendo o que é certo. Joaquim quase não acredita no que ouviu. Pela primeira vez, ele vê sinceridade no rapaz. Enquanto isso, dentro da sala das noivas, o clima é de velório. Viviane está destruída emocionalmente. As lágrimas não param de cair. Ela olha para Gerluce e pede com a voz falhando. Já tá todo mundo esperando lá fora. Vai lá. Diz que não vai ter casamento. Gerluce fica arrasada ao ouvir aquilo. Tem certeza, minha amiga? Lorena começa a chorar também. Eu não acredito que meu pai conseguiu destruir meu sonho. E o pior, ele avisou que faria isso. Gerluce respira fundo, sem saber o que fazer. Bom, então eu vou avisar os convidados. Sinto muito. Ela se vira lentamente para sair. Só que, naquele instante, a porta se abre com tudo. Joaquim surge correndo, segurando os vestidos nos braços. Ofegante, ele grita. Foi aqui que pediram 3 vestidos de noiva. Por alguns segundos, ninguém consegue acreditar no que está vendo. Viviane leva a mão até a boca, quase desmaiando de emoção. Meu Deus! Eu não acredito! Lorena sente um alívio gigantesco. Juquinha começa a rir e chorar ao mesmo tempo. Nosso dia não foi arruinado. Gerluce olha para Joaquim completamente surpresa. Meu Deus! Você salvou o casamento! Joaquim sorri emocionado. Pode acreditar. Do lado de fora, os convidados continuam chegando ao sítio da família de Juquinha. O clima é de expectativa total. Um altar enorme foi montado no meio do gramado, todo decorado e iluminado. E diante do celebrante Michelangelo, Leonardo aguarda ansioso o início da cerimônia. Os convidados já estão acomodados diante do altar, ansiosos pelo início da cerimônia. O clima parece perfeito, mas escondido entre as pessoas. Ferete observa tudo com puro ódio no olhar. Ele encara a decoração, os convidados felizes, e sussurra com desprezo. Vamos ver se esse circo dos horrores vai realmente acontecer. Pouco mais atrás, Arminda surge tentando não chamar atenção. Ela mantém a cabeça baixa enquanto caminha discretamente entre os convidados. Mas dentro da bolsa, existe algo capaz de transformar aquela noite em tragédia. Arminda abre a bolsa devagar, confere a arma escondida lá dentro, e sorri friamente. Tchauzinho, Lígia. Gerluce. E qualquer um que entrar no meu caminho. Nesse momento, a música da cerimônia começa a tocar. Viviane surge primeiro. Os convidados ficam impressionados com a beleza dela. O silêncio toma conta do lugar por alguns segundos. Leonardo se emociona imediatamente. Os olhos dele se enchem de lágrimas enquanto observa Viviane caminhando até o altar. Com a voz embargada, ele sussurra. Meu Deus!
Ela parece uma princesa. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Logo depois, Lorena e Juquinha entram juntas. O clima fica ainda mais emocionante. Zenilda começa a chorar ao lado de Rogério. Tomada pela emoção, ela comenta baixinho: a melhor coisa que uma mãe pode ver é os filhos felizes. Os casais finalmente se encontram diante do altar. Michelangelo se prepara para começar a cerimônia. Mas antes disso, Viviane pega o microfone e surpreende todos. Ela olha para Joaquim emocionada. Antes da gente começar, eu queria pedir uma salva de palmas pro Joaquim. Sem ele, esse casamento não teria acontecido. Na mesma hora, os convidados explodem em aplausos. Todos comemoram e agradecem Joaquim. Todos, menos Ferete. O vilão fecha a cara imediatamente. Tomado pela raiva, ele rosna: eu não acredito. Aquela infeliz da Lucélia me enganou. Ela disse que tinha feito o serviço direito. O ódio dele aumenta ainda mais. Eu não posso deixar esse casamento acontecer. Do outro lado, Arminda também observa Joaquim sendo aplaudido. E aquilo destrói ela por dentro. Com os olhos cheios de rancor, a vilã sussurra: isso. Aproveita seus minutinhos de fama. Porque eles estão acabando. Enquanto isso, Joaquim permanece ao lado de Lígia no espaço dos padrinhos. Os dois trocam olhares cheios de emoção. Então Michelangelo finalmente inicia a cerimônia. Ferete se aproxima discretamente de Arminda, completamente revoltado com a situação. Ele observa os filhos no altar e comenta com nojo: nunca pensei que meus filhos chegariam a esse ponto. Que vergonha! Arminda provoca ainda mais. Imagina a hora do beijo. Tudo culpa daquela incompetente da Lucélia. Ferete fecha os olhos irritado. Eu prefiro ficar cego do que assistir a cena do beijo desses daí. Mesmo cercados por tanta maldade, os casais seguem felizes no altar. Michelangelo continua a cerimônia emocionado. Primeiro, declara Leonardo e Viviane oficialmente casados. Os convidados aplaudem emocionados. Depois, chega a vez de Juquinha e Lorena. Mais aplausos, mais lágrimas, mais emoção. Lígia se emociona vendo tudo aquilo. Então Joaquim segura discretamente a mão dela e fala baixinho: logo logo vai ser a nossa vez num altar desses. Lígia sorri emocionada, mas sem que ninguém perceba. Arminda observa a cena tomada pelo ódio. Ela abre a bolsa lentamente e aponta a arma diretamente para Lígia. Os olhos dela ficam completamente frios. Se eu não vou ficar com o Joaquim, você também não vai. Só que alguém percebe o que está prestes a acontecer. Raul vê Arminda armada. Entende imediatamente o perigo. O desespero toma conta dele. No instante em que Arminda aperta o gatilho, o barulho assusta todos os convidados. Joaquim olha para trás e percebe o que está acontecendo. Sem pensar duas vezes, ele corre para proteger Lígia. Só que Raul consegue agir ainda mais rápido. No exato momento do disparo, ele empurra Arminda com toda a força. No exato instante em que Raul empurra Arminda, tudo sai do controle. O disparo muda de direção. E a bala acaba atingindo Ferete. O vilão arregala os olhos na mesma hora. Sem acreditar no que aconteceu, ele cai de joelhos bem no meio da cerimônia. Os convidados entram em choque. O silêncio toma conta do lugar por alguns segundos. Gerluce leva a mão até a boca, completamente impressionada. Meu Deus! Eu não acredito nisso. Lígia começa a tremer depois de perceber o que quase aconteceu. Ela olha desesperada para Joaquim, ainda tentando entender tudo. Com lágrimas nos olhos, ela fala emocionada: meu Deus! Você salvou a minha vida. Enquanto isso, Viviane, Leonardo e Lorena permanecem no altar sem reação, completamente chocados com toda a confusão. Arminda entra em desespero ao ver Ferete caído no chão. Ela corre até ele gritando: Ferete! Ferete, fala comigo! Mas Raul aparece debochando da situação. Ele encara Arminda e ironiza: acho melhor você desistir de tentar acertar alguma coisa. Pouco depois, os seguranças retiram Arminda e Ferete do local. Mesmo abalados, os noivos decidem continuar a cerimônia e mandam a festa começar. A tensão vai diminuindo aos poucos.
Lígia continua completamente emocionada com Joaquim. Ela segura as mãos dele sem conseguir parar de chorar. Eu ainda não consigo acreditar. Você arriscou a própria vida por mim. Joaquim olha fundo nos olhos dela e responde sem hesitar. Eu salvaria você 1000 vezes se fosse preciso. Porque você é a mulher da minha vida. Então ele surpreende Lígia diante de todos. Joaquim se ajoelha lentamente e pergunta emocionado: casa comigo? Lígia começa a chorar ainda mais forte. Sem conseguir esconder a felicidade, ela responde imediatamente: sim. Os convidados comemoram emocionados enquanto Joaquim abraça Lígia. Algum tempo depois, Arminda aparece no hospital para visitar Ferete. O vilão está deitado na cama, confuso e assustado. Assim que ela entra no quarto, ele pergunta: e aí? Como eu tô? Ferete tenta mexer as pernas, mas percebe algo estranho. A voz dele começa a falhar. Eu não tô sentindo a parte de baixo. Será que foi algum remédio? Arminda olha para ele friamente. Sem demonstrar pena nenhuma, ela responde: a bala acertou sua coluna. Ferete congela na mesma hora. Então Arminda completa: você nunca mais vai andar. O vilão leva um choque gigantesco. Não. Você tá brincando comigo. Mas Arminda continua fria. Não é brincadeira. E a crueldade dela piora ainda mais. Aliás, eu tô indo embora. Tô saindo do país. Ferete começa a entrar em pânico. Não. Isso não pode estar acontecendo. E agora? Arminda. Mas ela apenas dá de ombros. Sei lá. Tomara que a Lorena ou o Leonardo aceitem cuidar de você. Depois disso, Arminda sai do quarto desfilando, sem olhar para trás. Ferete fica sozinho, completamente destruído e sem palavras. Enquanto isso, um novo escândalo promete abalar tudo. O julgamento de Bagdá vai acontecer, e um segredo chocante virá à tona quando o pai de Lucélia aparecer vivo. E você, acha que algum filho do Ferete deveria cuidar dele depois de tudo o que aconteceu? E que nota o Joaquim merece depois de salvar Lígia?